Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou o Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito das melhores adaptações para o cinema das obras do mestre Stephen King. Eu tenho que dizer desde já que eu sempre fui fã do Stephen King, tenho inclusive quase a coleção completa dos livros que está ali bem atrás de mim. E sempre eu gosto de ler o livro antes ou até mesmo depois dos filmes que são adaptados nas obras dele, para fazer esse comparativo. E eu cheguei à conclusão de 5 melhores filmes que são adaptados em suas obras, pelo menos na minha opinião. Aquele que teve uma maior fidelidade para com o roteiro, aquele que a produção chegou bem próximo aos cenários que eu imaginava, ou até mesmo aquele filme que os personagens são exatamente fidedignos às obras do mestre. Porém, antes de eu começar a destrinchar essa lista com vocês, eu gostaria de fazer um pedido rapidíssimo e especial para que você, que ainda não está inscrito aqui no canal Telamix, puxa vida, meu amigo, minha amiga, faça a partir de agora e descubra os outros conteúdos tão interessantes quanto eu possuo neste espaço, que vão muito além de simples reviews de filmes e seriados. E sim, nós temos a nossa série Vídeo Mistério, cujo background está aparecendo aqui, ó, bem atrás de mim, onde semanalmente nós trazemos contos fantasmagóricos do melhor estilo dos livros do Stephen King. Ainda falamos a respeito de casos ufológicos não explicados, do melhor estilo Arquivo X. E ainda sobra um tempinho para a gente conversar de vez em quando sobre música e aqueles acontecimentos do mundo pop que marcaram época. Porém, sem demais enrolações, meus caros, vamos lá ao que interessa. Eu vou começar aqui, dentro dessa lista, com Conta Comigo, do diretor Robbie Reiner, que foi lançado em 19 de dezembro de 1986, que na verdade é a adaptação do livro O Corpo, do Stephen King, de um conto chamado O Corpo, que não é exatamente a história destes adolescentes, ao qual inclusive serviu de inspiração depois para o próprio primeiro filme do It, que foi lançado agora em 2016, 2017, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E esse filme não só marcou época, como foi fidedigno o principal escopo da obra de O Corpo, como na época também trouxe revelações para o cinema. O River Phoenix, lamentavelmente, faleceu aí em 1994, mas era um ator super promissor. Já falei sobre ele aqui no canal, inclusive. Irmão do Joaquin Phoenix, que está estourando aí agora. Will Wheaton, que tanto sucesso depois fez em Star Trek e se popularizou ainda mais na série Big Bang Theory. Além do próprio Corey Feldman, que era um rosto marcante em uma série de filmes adolescentes durante a década de 80 e 90. Eu tenho que dizer que esse filme ele traz ali não só um significado muito forte de amizade entre os adolescentes, como todo mundo naquela época queria de fato ter sido ou ter tido amigos como esses que nós temos no quarteto que forma ali os 4 adolescentes que estudavam juntos, e depois no final do filme é meio que super triste a maneira que eles acabam narrando a separação deles ali, dizendo o que aconteceu com cada um. E curiosamente o personagem do River Phoenix, ele também morre não no filme, mas na narrativa final, o que isso me marcou muito. Aliás, falando a respeito de narrativa do filme, esse filme, o interlocutor principal do filme, que se eu não me engano aqui é o Verne ainda quando ele é criança,
é feito na dublagem nacional pelo Flávio Dias, um dublador, inclusive, que é da minha cidade, sou amigo dele, já trouxe ele aqui algumas vezes no canal. Quem digitar Flávio Dias aí vai ver que ele dublou personagens mega consagrados, né? E também os animes como Poseidon, Cavaleiros do Zodíaco, enfim, ele fazia a voz do Johnny Depp há um tempo atrás, fez uma pancada de desenhos animados, fez O Mundo de Bigman, enfim, o Flávio que faz a voz do interlocutor principal do filme, que é o cara que narra toda a história enquanto está acontecendo a saga deles ali quando estão indo em busca. Enfim, é um filme que eu tenho muito carinho por ele de fato. Tem um review só dele também aqui no canal. Mas não vamos ficar só nisso não. Já que a gente está nessa época, em 1986, vamos pular para um ano antes e falar de A Hora do Lobisomem, com o Gary Busey e o Corey Haim. O Corey Haim, para quem não se lembra, é o garoto lá que muda com a família, lá no filme Garotos Perdidos, que veio 3 anos depois. Ali ele estava bem novinho ainda. E é uma história que ela é muito fidedigna também ao livro da Hora do Lobisomem. Eu tenho aí A Hora do Lobisomem, já li umas 2, 3 vezes, e embora o roteiro do filme ele seja um pouco mais inocente da narrativa do livro, que o Stephen King ele é perfeito no quesito de envolver você na história. Se é um dia chuvoso, se é um dia com uma névoa, se é um local inóspito com ecos acontecendo no background de tudo, o Stephen King ele consegue na obra literária passar exatamente essa sensação no dom que ele tem de passar essa narrativa. E A Hora do Lobisomem, embora ele não consiga captar exatamente essa atmosfera, mas eu lembro que para a época marcou demais, pois quando tinha qualquer tipo de filme de monstro nos anos 80, a garotada, inclusive eu, que tinha nessa época aqui 7, 8 anos, em 1985, geralmente a gente parava para assistir. Eu já assisti A Hora do Lobisomem não no cinema, quando foi lançado, e sim, eu lembro que, se não me engano, foi no SBT, quando passou em 1988, 89, e talvez até eu considero uma adaptação bem fidedigna por ter marcado a minha infância. Embora eu tenha certeza que o roteiro dele é um pouco mais lento em relação ao livro. E só para a gente dar uma pincelada, antes da gente falar do It, agora, que foi lançado recentemente, tem o It também de 1985, onde na época eu lembro que também foi um filme que trouxe grande impacto. Pouca gente no Brasil conhecia o livro até então, e muita gente nessa época começou a pegar meio que medo de palhaço em circo, nos próprios parques de diversões, que eu lembro que vinha para cidades do interior, na época que tinha os palhaços ali, como garotos propaganda e tal, por causa desse filme aqui, exatamente, o It, a Coisa, de 1985. Embora depois veio Palhaços Assassinos do Espaço Sideral no Cine Trash, e um monte de filme de palhaços até a gente chegar nos dias atuais, que tem, claro, obras muito mais amedrontadoras. Vamos entrar então em A Espera de um Milagre, lançado em 10 de março de 2000, dirigido pelo Frank Darabont, que não precisa dizer muito sobre o elenco. Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, que fez ali o personagem principal, e o Sam Rockwell, que faz um prisioneiro revoltadíssimo ali, que tem todo um elo com a história. Eu acredito que A Espera de um Milagre é um filme que não só ele marcou época por toda aquela questão do drama no cinema, mas como ele é um roteiro tão bem adaptado, tão bem próximo dessa narrativa, que eu disse que o Stephen King ele consegue criar toda uma atmosfera em volta da sua história, como é um filme que parece até que ele ganhou vida própria, pois no livro, aliás, na obra A Espera de um Milagre, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas eu li quase ali até metade, não consegui terminar na época, que ele é muito grande também.
ele tem uma história um pouco mais sombria que a do filme. Aqui, na obra cinematográfica, o Frank Darabont, diretor do filme, ele opta mais pela questão dramática. Mas toda aquela questão em cima do prisioneiro, do cara que tem o dom espiritual, aquilo tem uma narrativa muito mais tenebrosa no livro. Por isso que eu super recomendo para que você pegue o livro também, né? Ou seja, o Green Mile aí também, que como é chamado em inglês, para que você possa ler essa história do Stephen King. Lançado em 29 de agosto de 2008, o filme O Nevoeiro, que foi dirigido novamente por Frank Darabont, o mesmo diretor de A Espera de um Milagre, que consegue aqui mais uma vez trazer uma atmosfera adaptada incrivelmente na história do Stephen King. Parece mesmo que o Frank Darabont é um cara que, assim como eu, cresceu lendo todos os livros do Stephen King, captou essa mensagem, captou essa sensibilidade que ele tem de criar todo esse pano de fundo. E é um filme que, na época, eu lembro que em 2008, eu fui assistir uma cabine de imprensa, antes até dele ter sido lançado no cinema, e eu saí perplexo da cabine. Eu falei, não só o final, ele é arrebatador, como toda aquele cenário de tensão que é criado dentro daquele supermercado, ele consegue exatamente beber naquela fonte de todo aquele clima que o Stephen King cria na história. E é um filme que é pouco lembrado. Só mesmo quem gosta mesmo de filme de terror, quem acompanha já há algum tempo, se lembra desse filme. A molecada mais nova hoje ficou muito mais presa naquela questão da série, que, se eu não me engano, foi lançada em 2017, 2018, que, aliás, eu assisti só 2 capítulos, odiei. Não tem absolutamente nada a ver com o livro e muito menos com o filme, a obra de 2008. E o pessoal mais novo precisa. Se você tem aí em torno de 15 anos, 16, ainda não assistiu esse filme de 2008, corre lá, assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. E pra gente fechar nossa lista, It, a Coisa, lançado em 7 de setembro de 2017, dirigido pelo Andy Muschietti, o mesmo que recentemente lançou The Flash. Aqui, na verdade, é um remake do primeiro filme de 1985, só que muito mais bem trabalhado. Ele bebeu muito na fonte do sucesso de Stranger Things, da Netflix, e, por consequência, a própria série de Stranger Things bebeu na fonte do filme de 1985 e também no filme que eu citei aqui em primeiro, que é o Conta Comigo, trazendo de fato todos aqueles adolescentes do Derry, o pessoalzinho que se juntava ali para fazer as suas reuniões, para brincar junto, para ir tomar banho de cachoeira, até que Pennywise começa a fazer das suas e eles descobrem que juntos terão que combater um grande mal. De fato, o filme ele consegue captar muito da primeira parte do livro do Stephen King. Só que eu tenho que abrir um parênteses rápido e dizer que eu não vou falar do segundo filme, porque o segundo filme ele perde muito. O segundo filme ele mais parece Malhação do que propriamente dito, a série Malhação da Globo, do que propriamente dito um filme da continuação da magnitude que foi o primeiro. Talvez o Andy Muschietti ele não conseguiu dar sequência com os atores envelhecidos na mesma cadência que ele fez no primeiro. Mas a primeira parte é perfeita. O próprio Pennywise, interpretado pelo Bill Skarsgård, a atmosfera que o diretor consegue criar no filme, muito próxima do livro, mas eu acho que ainda perde em relação às adaptações de O Nevoeiro e o próprio A Espera de um Milagre, que eu citei lá no começo desse vídeo. No mais, meus caros, eu gostaria também de saber qual é a sua opinião
Qual é o filme que você considera a melhor adaptação das histórias de Stephen King? Mesmo que esse eu não tenha citado hoje aqui durante a resenha. E com certeza nós nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço.